Oi, gente, tudo bem? Você já escutou falar sobre paralisia do sono? Quero falar um pouquinho com você sobre isso. Então, bora lá começar. Então, gente, o que é paralisia do sono? As pessoas, os cientistas, normalmente classificam isso como uma parte do sono, ele é entre sonos, digamos assim, Durante uma fase do sono e outra fase do sono, a gente tem um período que a gente fica totalmente paralisado, só que o nosso cérebro tá acordado e o corpo não. O corpo já tá dormindo e o cérebro ainda não. Então, eles classificam dessa forma. Mas é óbvio que para nós que somos mais espiritualistas, eu sou espiritualista e imagino como você esteja assistindo aí, você também acredite nisso. Eu não acredito nessa parte. Por quê? Porque eu já passei por um episódio de paralisia do sono e foi bem complicado. Todas as pessoas que passam por esse episódio de paralisia do sono, elas relatam mais ou menos a mesma coisa, que é você não conseguir se mexer, que é a questão básica ali da paralisia, mas você tá vendo tudo. Tem gente que vê coisas, tem gente que sente cheiros, a gente sente pressões, sente pessoas encostando na gente. Depende muito da situação. Eu vou contar pra vocês agora um episódio que eu tive de paralisia do sono, que foi muito assustador pra mim durante o período que eu tava na paralisia, porque é um período que assusta mesmo a gente, porque a gente não tem o que fazer, nosso corpo tá totalmente parado. Como é que foi? Um dia eu tava em casa, tava dormindo, meu pai tava saindo cedo da manhã de casa e ele foi se despedir de mim no quarto, falou que tava saindo e eu falei ok, deitei pro lado e tentei continuar dormindo. Só que daqui a pouquinho, como ele deixou a porta um pouco encostada no meu quarto, eu escutei a porta fazendo aquele barulhinho, sabe, de que tá abrindo, aquele barulhinho de madeira. Mas continuei ali virada pro lado. Daqui a pouco eu sinto alguém sentando na minha cama. E eu senti exatamente, gente, a cama baixada. É aquela baixadinha, sabe, como se alguém tivesse sentado do meu lado. E de repente a pessoa deitou do meu lado e me abraçou. E no que a pessoa me abraçou, quando eu senti que tava alguém me abraçando, eu tive, sério, eu comecei a sentir a pessoa falando alguma coisa pra mim e parecia que ela tava realmente querendo me dizer alguma coisa. Só que eu só escutava sabe, um chiado, mas eu sentia que a pessoa tava querendo dizer alguma coisa, sabe, aquela pessoa ali abraçada em mim, e a sensação de que, pelo amor de Deus, eu preciso sair dessa posição e não conseguia. Eu tava ali com a minha cabeça funcionando muito, meus olhos estavam abertos, eu conseguia, sabe, piscar, eu conseguia fazer as coisas, mas eu não conseguia mexer o corpo, nada do meu corpo mexia, sabe, nada, minha perna não mexia, nada mexia. E eu só naquela situação, e daqui a pouco comecei a sentir, sabe, como se o lençol estivesse baixando, assim, também. E a pessoa falando, e abraçada em mim ao mesmo tempo, e eu desesperada. A única coisa que eu comecei a pensar, comecei a pensar assim comigo, porque eu não conseguia nem falar. A gente não sei se normalmente as pessoas conseguem falar ou não na paralisia, eu não consegui, pra mim tudo paralisou. Então eu só conseguia pensar, sai de perto de mim, sai de perto de mim, sai de perto de mim. Era só isso que eu conseguia pensar, sai de perto de mim. Até que uma hora eu senti que soltou, sabe? E daí eu consegui mexer meu corpo e consegui sair daquela situação. É uma coisa que não tem... Eu sei que podem falar que tem uma explicação científica pra isso, que nem eu falei ali no começo do vídeo, mas para as pessoas que têm realmente, que acreditam nisso, pra quem tem uma mediunidade um pouquinho mais aflorada, porque na verdade todo mundo é médium, mas algumas pessoas têm uma mediunidade um pouquinho mais aflorada, tem pessoas que não têm essa mediunidade aflorada. Eu tenho ela bem aflorada desde muito cedo, então eu não consigo acreditar em tudo que eu senti ali como uma coisa totalmente científica. Pra mim foi uma questão de espiritualidade mesmo, e não senti depois nenhuma pressão assim de achar que era alguma coisa negativa. Eu não senti isso, porque normalmente quando eu tô perto, quem é espírita ou quem tem uma mediunidade mais aflorada acaba sentindo quando a coisa é negativa ou quando a coisa é positiva. Quando a coisa é negativa, normalmente a gente sente aquele peso no corpo, depois da experiência que a gente teve. Nesse caso específico eu não senti, eu não fiquei com medo, então eu não acredito que tenha sido uma coisa ruim. Só que a sensação foi péssima, foi horrível a sensação, e todo mundo que passa por isso tem essa sensação. Tem uma pessoa que sempre tem essa paralisia do sono e que fala muito isso nos vídeos dele, que é o Vitor Santos, do Metaforando, que é um canal muito legal até de ver. Pretendo falar um pouquinho sobre esses assuntos também, um pouquinho pra frente aí, sobre a questão de linguagem corporal, porque como eu fiz faculdade de Direito, fiz um trabalho sobre tortura, fiz toda essa parte de psicologia, sabe, criminal, eu gosto demais, é uma coisa que eu me identifico bastante, que eu leio, que eu gosto muito.
Então, eu quero falar disso assim mais pra frente. Mas hoje, como o assunto é a questão da paralisia, vamos voltar para o assunto da paralisia. Então, gente, o que acontece? Se você estiver numa situação dessas, numa situação de paralisia do sono, que acredito aí que muitas pessoas tenham, que muitas pessoas que estão me assistindo já tiveram pelo menos um episódio desses. A grande maioria das pessoas, pelo que relatam, vão ter um episódio desses durante a vida. Não tem como não ficar apavorada, porque o cérebro mesmo, por mais que a gente queira pensar de uma outra forma, a gente não consegue durante essa situação pensar de uma outra forma, pensar que simplesmente é uma situação normal, porque não é. Tem pessoas que relatam que veem pessoas, né? Então é muito difícil, você não vai conseguir ficar calmo se você tá vendo uma pessoa que não tá ali e tá ali ao mesmo tempo, sabe? Então, claro que você não vai conseguir ficar calmo. Mas o que eu falo pra vocês saírem mais rápido dessa situação, é tentar racionalizar na hora. Racionaliza. Pensa assim, ó, não, isso não está acontecendo, não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui, sai de perto de mim, sai de perto de mim. Só, sabe? Porque se você ficar alongando muito o medo durante esse momento, sabe? Você acaba deixando esse momento mais longo. E por mais que seja ali por questões de segundos ou 1 minuto ali, a questão da paralisia do sono, é um minuto longuíssimo, sabe? Aquele minuto parece que não passa nunca. Então, o máximo que você conseguir sair daquilo o quanto antes, melhor. Quem tá passando pela primeira vez, de repente não consiga. Quem já tem questão de episódios que são constantes, já consegue fazer essa questão de racionalizar isso, de conseguir sair dessa situação. Mas o que eu indico pra vocês, depois de uma situação dessa, se você sentir assim o peso como se fosse uma coisa negativa que estivesse perto de você, reze, sabe? Ore ali, ou alguma coisa da sua crença, ou se você não acredita em rezar, vai fazer alguma outra coisa, sabe? Vai fazer alguma outra atividade, tenta sair daquela situação, não fica ali naquele lugar, porque é muito difícil você conseguir dormir de novo tranquilamente depois de uma situação dessas. E normalmente isso acontece lá no comecinho, né, pela manhã ou quando você tá indo dormir da noite. Então, tente relaxar um pouquinho depois disso, tente não pensar tanto no que aconteceu, porque isso é uma coisa que acontece de fato, senso científico, uma questão espiritual, não importa, é uma coisa que acontece com o ser humano, que não é imaginação nossa, que realmente acontece. Existem vários relatos aí, e acredito que muitos devem ter passado por isso também. Bem, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quis falar aí da paralisia do sono, porque é uma questão que acontece com muita gente. Como eu falo sobre espiritualidade em alguns vídeos, eu queria passar um pouquinho pra vocês sobre isso, porque é uma situação que eu já passei, que já realmente aconteceu comigo. Então, de repente, ajude você a entender o que aconteceu com você em algum momento. Bem, se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo!